Então, uma boa tarde a todas, a todos e a todas aqui presentes. Né? Quero começar fazendo aqui uma saudação ao presidente aqui da comissão, Glauber, né? A deputada Erundina, né, que foi autora do requerimento, juntamente com a deputada Fernanda Melchiona, né, que está cumprindo aguerridamente outras tarefas aqui no Congresso Nacional. Aos demais parlamentares, né, que aqui estiveram presentes, estão presentes, e, em especial, aos trabalhadores e trabalhadoras das categorias em luta, em greve, que hoje fazem o enfrentamento concreto, né, das injustiças que a gente vê acontecendo com o orçamento e que o PLP 459 busca ampliar ainda mais. Eu quero começar a intervenção fazendo aqui uma reflexão sobre o gráfico de pizza, né? Nem todo mundo está visualizando, quem está presencialmente aqui no plenário consegue ver, e nós temos uma situação que juros e amortização da dívida representa quase metade do orçamento. E a gente sempre precisa fazer uma reflexão de quantas pessoas são beneficiadas por essa política. Não é possível a gente fazer uma discussão de orçamento público sem fazermos uma discussão de quantas pessoas são beneficiadas por essa fatia gigantesca do orçamento público. E todos e todas e todos aqui sabem que são muito poucas pessoas. Aí eu quero avançar, né, para a gente ver, assim, nós temos ali em relação à previdência social e à assistência social, menos de 30%, cerca de 26%. Do orçamento de renda direta para pessoas que passaram a sua vida inteira contribuindo ou pessoas que não têm a mínima condição de subsistência e precisam de uma renda. E ali nós temos milhões de pessoas ali. E é uma política constantemente atacada. Então, eu acho que é importante iniciarmos com essa reflexão. O orçamento, ele tem que ser para que nós efetivemos políticas públicas para a nossa população, e não para um conjunto muito reduzido de investidores, né, que, a partir desses recursos, geram acumulação de riqueza, que dificilmente se traduz, né, em movimentação desses recursos na sociedade, né, e que fazem com que a maior parte da população que depende das demais políticas públicas esteja carente de serviços públicos. Então, nós precisamos de serviços públicos fortalecidos, e é um absurdo que, neste momento, esteja sendo discutido aqui, neste Congresso Nacional, uma proposta como esse PLP 459, mais uma vez, oportunisticamente, em meio a uma tragédia, porque a última vez que discutimos a questão da securitização da dívida pública foi durante a pandemia da Covid-19, em que vários deputados presentes aqui nessa audiência aguerridamente enfrentaram essa proposta, que felizmente foi derrotada posteriormente no Senado Federal. Mas sempre que há alguma grande tragédia, esse discurso oportunisticamente vem à discussão. E acontece agora, né, em meio à tragédia que acontece no Rio Grande do Sul. Porque nesses momentos fica evidente a inviabilidade da gente ter uma política de teto de gastos para aquilo que são as necessidades da população. Fica evidente que é impossível. E aí o mercado entende que não vai conseguir abrir mão, porque vai perder a discussão, mas aí quer fazer um toma lá da cá e levar alguma outra coisa. E, nesse momento, a bola da vez é a securitização, que precisa ser enfrentada. Ela simplesmente precisa ser enfrentada. A gente tem hoje aqui no Brasil uma política que o sistema da dívida pública, e aí eu quero destacar aqui a cartilha da Auditoria Cidadã, aqui na página 34, né, o tópico 9, e tem essas cartilhas à disposição aqui, foi evidenciado que a cada 1% da taxa Selic são 40
bilhões no orçamento público. Nós temos categorias aqui que estão em luta, que podem ter reestruturação de carreira com 40 bilhões. E a resposta é que não há dinheiro. Aí uma reunião do Copom, sem nenhum processo legislativo, sem nenhum controle social, vai lá, faz uma reuniãozinha pequena, com pouquíssimas pessoas participando, e decide que vai aumentar 1%, que vai diminuir 1%, e nisso a gente está falando de bilhões de reais no orçamento. E é esse mesmo esquema, essa mesma lógica de uma subtração de recursos do orçamento, sem nenhum processo legislativo, sem nenhum controle democrático, sem nenhum controle social, que o PLP 459 vem agora tentar implementar. Então, nós não podemos ter dúvida de que este processo da securitização da dívida pública, ele é extremamente danoso. E, mais uma vez, é a mesma pergunta que nós temos em relação à pizza do orçamento. Quem vai ser beneficiado? Por que nós precisamos implementar isso? Quem isso vai beneficiar? Nós precisamos discutir o orçamento para aquelas políticas públicas que são necessárias. Nós precisamos ampliar a previdência social. Nós precisamos ampliar a assistência social. E nós precisamos de mais investimentos em saúde, nós precisamos de mais investimento em educação, em todas as políticas públicas. E não é possível que toda vez que os trabalhadores e trabalhadoras do setor público, querendo apenas a recomposição das suas remunerações para enfrentar os efeitos nefastos da inflação essa que é muito pressionada por políticas públicas, da dívida pública, das políticas de preço dos combustíveis, e aí, para enfrentar os efeitos dessa inflação, tenha que recorrer à greve e ser execrado pela opinião pública. Enquanto isso, sobre o 1% do Copom, que gera 40 bilhões de dívida, o noticiário vai lá e faz apenas alguns comentários. Isso aí é muito importante para conter a inflação. Mentira. Mentira. Então, nós precisamos entender que o orçamento ele tem que estar a serviço da nossa população. Eles têm que estar a serviço da classe trabalhadora. E essa proposta do PLP 459 é o capitalismo na sua forma mais selvagem. Então, precisamos compreender este processo para fazermos conjuntamente o enfrentamento a esse absurdo que é essa política. O que nós precisamos hoje é de mais serviços públicos, de serviços públicos fortalecidos. Não é possível que fatias, e aí eu vou ler aqui porque quem está acompanhando não está vendo, mas educação 2,97%. E aí, juros e amortizações da dívida, 43,23%. Aí eu vou ler sobre a saúde, 3,69%. E juros e amortização da dívida, 43,23%. Aonde há justiça nisso? Então, nós precisamos compreender que, como cidadãos e cidadãs, é nossa obrigação fazermos o enfrentamento a essa proposta. E essa audiência pública aqui é um espaço importantíssimo para que a gente faça essa discussão, para que a gente compreenda e para que a gente possa fazer uma discussão aqui dentro dessa casa daquilo que é interesse do povo, da classe trabalhadora, e não aquilo que é interesse de pouquíssimas pessoas que vivem, como falei, do aspecto mais selvagem do capitalismo, que é esse rentismo que nada produz para a nossa sociedade e apenas subtrai recursos do orçamento. E agora quer fazer isso de forma institucionalizada e, inclusive, passando para isso leis que são, inclusive, inconstitucionais. E aí quero finalizar dizendo que não há risco nenhum nesse processo. Porém, a Maria Lúcia Fatorelli ela foi muito feliz de apontar o próprio relatório ali que coloca que o principal risco é que seja exposta a ilegalidade dessa proposta. Porque tramitar uma proposta para artificialmente criar a legalidade disso
não faz com que essa proposta seja constitucional, mas principalmente não faz com que essa proposta seja moral. E nós precisamos enfrentar isso, porque não é possível que os trabalhadores e trabalhadoras vão levar mais esse duro golpe, né, de ter o orçamento já combalido para aquelas que são as nossas necessidades, ter ainda mais recursos subtraídos. Então, concluo dizendo que não é possível que nós tenhamos qualquer outra posição a não ser a rejeição dessa proposta como cidadãos e cidadãs. Não podemos ter nenhuma outra posição e vamos à luta para fazer esse enfrentamento, valorizar os serviços públicos, garantir a conquista de direitos. Isso se faz com a luta da classe trabalhadora.